A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós comentaremos a lição de número 10, que tem como título Jesus e a oração do Pai Nosso. Amém? Lição de jovens, nós iremos comentar hoje a lição 10, Jesus e a oração do Pai Nosso. Estamos caminhando para a reta final do trimestre. O tópico primeiro, o autor da lição vai falar sobre Jesus ensina a respeito da oração. Neste tópico da lição, ele dividiu em 3 subtópicos, vai falar sobre Jesus. É o nosso referencial em tudo, uma oração que nos ensina a viver e a oração secreta. Então, nesse primeiro tópico aqui, meu irmão, que vai falar sobre Jesus ensina a respeito à oração, o que nós vemos nisso aqui é que o autor está nos mostrando que Cristo é o nosso referencial por excelência. Como nesse trimestre estamos estudando acerca da oração, qual o exemplo maior do próprio Cristo? O Cristo, Filho de Deus, com sua natureza, tanto divina quanto humana, porque ele era 100% Deus e 100% homem. E mesmo assim, ele sempre buscava a oração. E se o nosso mestre, como foi comentado na lição passada, orava, e ele sabia que os discípulos, os seus seguidores daquela época, oravam, porque ele diz, quando orares, nos mostrando que os seus seguidores, os seus discípulos, já naquela época, já tinham esse hábito da oração. Então, Cristo é o nosso referencial quanto à oração. E esse referencial, ele vem e ensina aos discípulos. Primeiro ele chega aos discípulos e fala que o discípulo deve fazer diferente dos hipócritas. Por quê? Porque os hipócritas, ele procurava os primeiros lugares na sinagoga, ficavam em pé, iam para as esquinas da orar. Tudo isso para serem vistos. E Cristo fala que ele já tem as suas recompensas. A recompensa dele é aquilo ali. É o elogio. É as pessoas que passam a bater palma. Por quê? Porque eles faziam isso para mostrar uma falsa espiritualidade ao homem. E era isso que muitos jaz como os hipócritas. Mas ele nos aconselha, porque ele nos mostra uma oração, como fala no subtópico 2, que nos ensina a viver. Cristo vem e vai mostrar aos discípulos, ensinar aos discípulos uma oração pequena, simples, entretanto eficaz. Que é quando Cristo vai ensinar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, como o autor nos fala aqui, ela possui 6 pedidos. 6 pedidos. 3 estão direcionados à santidade e à vontade de Deus. E 3 são referentes às necessidades pessoais nossas. Primeiro ele fala, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então isso está direcionado à santidade e à vontade de Deus. E o segundo grupo dos 3 pedidos está direcionado, referente às nossas necessidades pessoais, as nossas, que vai falar sobre o pão nosso, as nossas dívidas e livra-nos do mal. Então são 6 pedidos, 6 expressões que muito tem a nos ensinar. E Cristo vem ensinando aos discípulos que você não deve orar em público, como já foi comentado aqui anteriormente. E Cristo nos fala, mas quando tu fores orar, entra no teu aposento e fecha a tua porta, porque o teu Pai que vê em oculto te recompensará. E quando você for orar, não fique usando de vãs repetições, como os gentios. Mas ele fala como?
que pensam que por muito falarem serão ouvidos, porque há pessoas que ficam naquelas vãs repetições, como se aquelas repetições fossem a causa deles serem atendidos nas suas orações. E é isto que Cristo está mostrando aos seus discípulos. Então Cristo vem agora, vai ensinar o Pai Nosso para os seus discípulos. Como eu tinha falado anteriormente, uma oração simples, pequena, porém verdadeira. Porque uma oração simples não vai ficar de vãs repetições, nem se alongando naquilo, porque há pessoas, como eu estava falando anteriormente, que vêm falando a mesma coisa 10 vezes na oração, como se as repetições que ele fizesse fosse a causar efeito na resposta das suas orações. Mas não é assim. Cristo fala, não useis de vãs repetições. E Cristo vem e mostra uma oração secreta. Que oração secreta é essa? É aquela oração, meu amado irmão, que nós temos o desejo e é movida por nós. Um desejo ardente de termos essa maior intimidade espiritual. Então essa oração secreta é quando eu tenho intimidade com Deus. Eu estou me relacionando com Deus, falando com Deus em oculto. Diferente do como os hipócritas faziam. Ficavam em pé nas sinagogas, nas esquinas da rua. Mas essa oração secreta, meu irmão, é entre você e Deus. É algo íntimo e pessoal seu. Porque muitas vezes nós temos costume de estar orando na igreja, orando em eventos que tenham grupos, mas precisamos ter o nosso momento a sós com Deus na oração. E era isso que Cristo fazia. Ele sempre procurava afastar-se um pouco da multidão para ir orar. Porque ele sabia que essa oração secreta, essa oração que ele fazia diretamente com o Pai o recompensaria, porque o Pai é que vê em oculto, como o próprio Cristo Jesus nos falou. Então, esse é a oração secreta que o autor nos fala, é a oração que trata de algo muito íntimo e pessoal. É uma necessidade nossa, meu irmão, de termos um tempo exclusivo para o nosso relacionamento com Deus, aquele Deus que tudo pode, tudo vê e tudo faz. Então, esta oração em secreto devemos orar a Deus. É a minha intimidade, é o meu relacionamento com o Criador. É um momento meu com o Criador. Então, esta é a oração secreta que o autor aqui está nos falando neste tópico primeiro. No tópico segundo, o autor vai falar os principais ensinos da oração do Pai Nosso. É uma oração altruísta. É uma palavra que é pouco usada no nosso vocabulário. Certamente ninguém quase ouviu alguma pessoa falar altruísmo. Mas é uma palavra que tem um significado bastante forte para a nossa vida, porque ele está carregado tudo apenas nesse altruísmo. Está a bondade, está o desapego, meu irmão, a caridade, que o amor, o desinteresse, a entrega, a generosidade, renúncia, entre vários sinônimos nesta única palavra que muitas vezes não se vemos muito falar no nosso vocabulário. Mas tudo isso está mostrando que nós devemos possuir, pois são necessários ao caráter do cristão comprometido com o reino de Deus. E Jesus, quando vem ensinar essa oração do Pai Nosso, é uma oração altruísta. Por que uma oração altruísta? Porque ele usa o foco no coletivo e não para si só. Ele vai falar Pai Nosso. Ele vai falar meu Pai. Ele fala Pai Nosso. Ele não fala que venha a mim. Ele fala que venha a nós. Ele fala o pão nosso. Ele não fala o meu pão, mas fala o pão nosso. Nos dá.
perdoa nossas dívidas. Ele não fala, perdoa minha dívida. Perdoa as nossas dívidas. Mas não nos deixe cair. Então você percebe que a oração do Pai Nosso é uma oração altruísta. Por quê? Porque ela deixa de lado o individual e vai tratar agora do coletivo. A oração que Cristo deixou como referência, como modelo para nós, que é a oração do Pai Nosso, está mostrando isso. É uma oração altruísta, uma oração que está buscando o coletivo e não o individual, não a individualização da pessoa. Além do mais, essa oração do Pai Nosso, ela também tem um princípio da reciprocidade. Por quê? Porque ele fala que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então existe uma reciprocidade nisso aqui. Por quê? Porque assim como eu devo fazer, aquilo que deve ser feito para mim, também deve ser feito para o outro. Ou seja, para Deus perdoar as minhas dívidas, eu tenho que perdoar a dívida do meu irmão. Para que Deus venha receber a minha oferta, como fala nos evangelhos, primeiro eu tenho que estar de bem com meu irmão. Porque é uma lei da reciprocidade. Para que algo venha acontecer a mim, para que Deus venha perdoar, eu também devo perdoar. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Então, devemos perdoar. E na palavra de Deus tem uma parábola que fala sobre isso. O homem vai diante de um juiz pedir para que ele abata um pouco a sua dívida, perdoe a sua dívida. E aquele homem atende aquela pessoa. E aquela pessoa sai e encontra um devedor seu, que está devendo bem menos do que ele estava devendo, e mesmo assim ele não perdoa, mas lança no cárcere. E o juiz, vindo aquilo, vai lá e castiga aquele homem. É isso que Cristo está nos dizendo na oração do Pai Nosso. Que eu devo perdoar as dívidas dos outros. Por quê? Porque Deus perdoa a minha dívida. Mas para Deus perdoar a minha dívida, eu devo perdoar dos outros. Porque existe uma reciprocidade nesta oração do Pai Nosso que Cristo nos deixou como modelo. E quem nos livra do mal é Deus. E nos livra do mal. Então Deus é que permite que passamos pela prova. Deus não tenta. Deus não tenta ninguém. Isso é bom bem frisar, porque Deus a ninguém tenta e por ninguém é tentado. Mas a provação que nós passamos, a adversidade, a dificuldade, é tudo permissão de Deus na nossa vida para nos forjar, para que venhamos a nos amadurecer espiritualmente. E nós nos amadurecendo espiritualmente, nos tornamos uns cristãos mais maduros, mais firmes, mais firmados na rocha, porque temos experiência, temos contato. Sabemos em quem temos crido. É como fala aquela história de um malabarista que amarrou uma corda de uma montanha a outra, ou de um edifício a outro. E ele vai naquela bicicletinha de uma roda só. Ele vai para o outro lado e volta. E todos olham aquilo e ficam admirados. Aí ele olha para uma senhora e fala: a senhora acredita, a senhora crê que eu vou lá de novo e volto? E ela fala: creio, eu creio que você vai lá e volta. Aí ele fala: então vem comigo aqui. Vou colocar um cestinho aqui e sobe aqui. Ela: não, aí eu não vou não. Então, o que queremos mostrar com isso? Que existem pessoas que crê, mas não confiam em Deus. Não tem aquela confiança em Deus. Não sabe no Deus a quem ela tem crido. Então, que Cristo, meu irmão, venha nos fortalecer. Que Cristo venha acrescentar a nossa fé para assim vencermos as tentações, as adversidades, resistirmos. Porque o dia mau vai chegar, como tem chegado na vida de muitos. Mas para passarmos dessa fase na nossa vida, devemos estar firme em Cristo, que é o Deus que tudo faz, tudo pode e tudo vê. O terceiro e último tópico da lição é falar glória
e o poder pertencem a Deus. Em primeiro lugar, Deus. O autor vai citar aqui novamente aquilo que nós comentamos, os 6 pedidos que existem dentro da oração do Pai Nosso. 3, relacionados à santidade, às nossas petições, e sobre a santidade de Deus e a vontade de Deus. E 3, relacionadas às nossas petições, relacionadas às nossas necessidades pessoais. Nessa parte que ele vai falar que em primeiro lugar Deus, é porque o Cristo, quando ensinou a oração do Pai Nosso, ele já fala o quê? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso deve ser sempre, minha irmã, a nossa preocupação, a nossa busca a Deus e glorificar em todos os momentos de nossas vidas. Então, tudo é Deus. Em primeiro lugar, Deus. Na nossa vida, Deus deve estar sempre em primeiro lugar. E com relação a essa santificação do nome de Deus, é porque o autor já fala, porque Pai nosso que estás no céu, ele está no céu. E ele é santo, e o seu nome é santo, santificado seja o teu nome. E é isso que Cristo estava nos mostrando, meu irmão, para que nós ficássemos cada dia mais comprometidos com a noção de santificar o precioso nome de Deus. E como nós santificamos o nome de Deus? É através da nossa vida no altar, é através do nosso testemunho. Quando as pessoas nos vê, que nós possamos refletir a glória de Deus na nossa vida. Que nós possamos refletir a glória de Cristo em nossa vida. É isso que é santificar o nome de Cristo na terra. Como eu santifico o nome de Cristo? Eu santifico o nome de Cristo fazendo a sua vontade, cumprindo os seus mandamentos, seguindo os preceitos divinos, andando em conformidade com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E fazendo assim, o reino de Deus vai ser chegado. Porque o reino de Deus tem essa dimensão, a dimensão presente e a futura. A futura só vai se concretizar quando Cristo vier buscar os seus, quando Cristo levar sua igreja para si. Aí sim vai ser o aspecto futuro, que é quando o reino será completo. Mas enquanto isso, nós devemos caminhar para que o reino de Deus possa se expandir na terra, para que o reino futuro venha, aqueles que estão distantes de Cristo venham a fazer parte deste reino futuro. Então nossas orações, meu irmão, devem focar essas duas dimensões do reino de Deus, tanto nosso cotidiano quanto ao futuro. Por isso nós devemos orar, para que o reino de Deus venha se manifestar diante de nós, de todos os homens. E como isso se manifesta? À medida que a igreja avança, à medida que a igreja militante que está aqui na terra avança levando o evangelho de Cristo, promovendo justiça, e que a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, o dinamismo do Espírito Santo venha se fazer presente no seu povo, para fazer o quê? Para destruir as obras do inimigo, para destruir as obras do destruidor da vida daqueles que estão perdidos, para anunciar essa salvação, para que os perdidos venham a ouvir e se render ao nome de Cristo, porque fazendo isso o reino de Cristo está vindo. E todos quanto vierem aceitarem de bom grado o convite de Cristo farão parte sim desse reino futuro, que é o reino glorioso de Cristo. Aqueles que estiverem com Cristo estarão reinando com Cristo para todo o sempre. E paralelamente a isto, enquanto o reino de Cristo está se expandindo na terra, nós também devemos orar para que ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque a total manifestação da glória de Deus, o seu poder, deve se estabelecer no tempo certo. Então esse reino de Deus vai ser estabelecido, meu irmão, por toda a eternidade. Mas vai ser estabelecido como? Aqueles que oram a Deus, expandindo o seu reino aqui na terra, porque o reino de Deus tem essa dimensão, tanto presente quanto futura. E é isso que Jesus nos mostrou através da oração do Pai Nosso. É uma oração do Pai Nosso. É a única oração que você vai ver ali, que você pode repetir ela do jeito que ela encontra-se.
Diferentemente de outras denominações que existem, uma igreja que existe que tem vários tipos de orações, não é orações, chama-se de reza, né, de preces, que é palavras decoradas, textos já decorados. E Cristo fala, não usei de vã em repetições. E essas pessoas ainda usam, por quê? Porque ficam usando, tem que fazer essa reza, essa oração, sei lá, 3 vezes, 10 vezes, 20 vezes durante o dia. Não usei de vãs repetições como os gentios, meu irmão. Então, meus amados irmãos, que nós possamos meditar e aprender com Cristo, que é o nosso exemplo por excelência, o nosso modelo por excelência é Cristo, que sempre buscava orar e nos ensinou a orar. Aqueles que não sabem orar, para não ficar naquelas vãs repetições, querendo aparecer na praça pública, nos templos, ore assim, e Cristo assim ensinou. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima podcast de seu canal EBD Fácil e Motivador. Amém? Deus abençoe a todos. Amém.